Olá, tudo bem, gente? Estamos de volta para mais uma aula nossa. E hoje a nossa aula, ela é uma aula voltada para um tema que eu gosto muito, todo este módulo matemática. Se você não gosta de matemática, você vai gostar, porque você vai entender. Entender. Normalmente, gente, quem não gosta de matemática não gosta porque não entende, não gosta porque não é bom em matemática, ok? Mas eu espero que depois deste módulo as coisas fiquem um pouco mais claras. Talvez você não vai amar, talvez você não vai. Talvez não vai ser sua matéria favorita, não vai virar um engenheiro por causa dessa aula que você vai ter. Mas, para o dia a dia, vai ser muito importante os conhecimentos que você vai adquirir, tá bom? Então, a gente vai passar por vários conteúdos, por várias coisas, que talvez você se pergunte, aonde que eu vou usar isso? Que era o que você perguntava para o seu professor na escola, que eu sei, mas você vai usar, tá? Talvez você não use diretamente, mas indiretamente você vai usar, porque a gente vai desenvolver o teu raciocínio, a gente vai desenvolver algumas habilidades suas, como por exemplo, você ser uma pessoa mais estratégica, por exemplo, você ser uma pessoa mais analítica, que organiza melhor dados e informações. Tá bom, ok, eu já entendi. Mas então, prof, para que eu preciso disso? Gente, a gente pode encaixar isso em diferentes situações. Por exemplo, você não vai ser jovem aprendiz para sempre, né? Em algum momento você vai procurar um outro emprego, um emprego integral, um estágio, né? Que seja. Mas você vai entrar novamente no mercado de trabalho. Você vai ter concorrentes, você vai precisar demonstrar habilidades e os melhores são os que ocupam as vagas, normalmente, os que se saem melhores, né? Não os melhores necessariamente. E com todas as informações, né, o que você vai aprender neste modo, você vai ser capaz de dar soluções, de pensar de uma forma diferente. Isso vai te ajudar, porque as pessoas que conseguem trazer um modo de pensar diferente são pessoas que se destacam, tá? São pessoas que as empresas querem ter com elas. Por quê? Porque são pessoas que não são fáceis de encontrar no mercado de trabalho. Então, este módulo são 10 aulas, são divididos em dois módulos. É o módulo 1 e o módulo 2, ok? Não se desespere. Eu vou fazer de tudo para tentar deixar a matéria mais gostosa possível. Não garanto que você vai gostar, mas vou me esforçar, tá bom? Para trazer as coisas de um jeito que você entenda. Então tá. Primeiro ponto que a gente vai entrar aqui, então, passar aqui, sair do slide introdutório, vai ser a questão de jogos. Por quê? Bom, quando a gente fala de jogos, na matemática, existe toda uma teoria por trás disso, né? Que teoria que é essa? A gente precisa elaborar questões, né? Existe um grande dilema entre o professor e o aluno, porque muitas vezes o professor ele tem dificuldade em fazer com que o aluno entenda aquilo que ele está querendo transmitir de conhecimento, tá? Com que ele desenvolva um raciocínio, vamos colocar assim. Então, quando a gente fala de jogos dentro da educação, dentro da matemática, dentro do raciocínio lógico, nós estamos querendo prever, né, a resolução de situações que sejam um desafio para o aluno. Então, a partir de levantamentos teóricos no campo da educação, se constatou, né, que a educação como ela está hoje, ela precisa sofrer algumas mudanças. E uma das mudanças foi no processo de ensino e aprendizagem da matemática, que
que foi constatado. Então, educadores matemáticos, psicólogos, pedagogos, eles propuseram uma revisão e uma reflexão acerca do conteúdo a ser ensinado. Então, assim como toda a discussão em torno das abordagens, né, didáticas que seriam aplicadas em sala de aula. Então, conversando, né, os educadores, pedagogos, psicólogos, eles perceberam que a forma como estava sendo ensinada talvez não seja a melhor forma para que o aluno aprenda, ou não seja suficiente, vamos colocar assim, né? E então, o jogo, ele começou a ser considerado como uma ferramenta. Então, a gente tem muitas ferramentas hoje na sala de aula, né? A gente tem os recursos audiovisuais, a gente tem slide, que é um recurso visual, a gente tem atividades em grupos, atividades individuais, o quadro, o professor, e os jogos. Eles também são uma ferramenta para serem usadas dentro da sala de aula. Por quê? Porque, dependendo do jogo que for aplicado, ele leva o desenvolvimento do raciocínio lógico, e ele ajuda o aluno a adquirir habilidades e conhecimentos que estimulem a criatividade, o espírito de descoberta, além de gerar um prazer na aula, né? Um prazer que muitas vezes fica perdido ali, né? O aluno muitas vezes está ali porque ele tem que estar, não porque ele tem um prazer em participar da aula. E não que o jogo vai despertar esse super prazer, mas com certeza torna a aula mais interessante, torna a aula mais atrativa e tudo mais, né? Então, segundo Seretz, em 1998, o raciocínio lógico, o que ele falou? O raciocínio lógico é cheio de desafios e prepara o ser humano para o próximo milênio. Aí ele completou, né? Até agora, tivemos os séculos das máquinas e da tecnologia. O primeiro século do próximo milênio vai ser o do pensar. Vai vencer aqueles que tiver instrumental, pensamento lógico, que for criativo e inovador. Para Seretz, nunca se precisou tanto de raciocínio lógico como nos dias de hoje. E, gente, criatividade realmente é algo que está sendo muito solicitado. E ele estava certíssimo. A gente mudou, né, de século, no ano 2000. Então, a gente está no século que ele está falando. E ele está certíssimo. Criatividade, competências para trazer mudanças e soluções que não são óbvias. É isso que está faltando no profissional hoje. Então, a aproximação entre o jogo e a educação já foi amplamente estudada, né, por grandes autores aí. E tanto as brincadeiras, né, como jogos em si, foram considerados um instrumento válido, tá? Para a educação. Então, um raciocínio decorrente do fato de que os sujeitos aprendem através dos jogos é que este possa ser utilizado pelo professor na sala de aula. As ações de professores apoiadas em teorias construtivas foram no sentido de tornar os ambientes de ensino ricos em quantidade e variedade de jogos, para que os alunos pudessem descobrir conceitos inerentes às estruturas dos jogos e meios da sua manipulação. Ou seja, que o aluno consiga, né, jogar isso e a partir disso ele consiga descobrir conceitos. Ele consiga estimular aquilo que ele tem e talvez está ali escondido. Então, os jogos eles servem como estímulo, né? Como um estímulo para que vocês se diferenciem. Então, é nesse aspecto que vai ser a nossa abordagem nestas aulas, ok? Então, no próximo vídeo, a gente vai dar início a um dos jogos. Eu acho que eu vou gastar aí umas 2 aulinhas falando sobre ele, que vai ser o xadrez, tá? Então, o que o xadrez tem a ver com tudo isso que a gente está falando? Muita coisa mesmo, e a gente vê na próxima aula.